a polêmica entre o padre Fábio de Mello e o Flávio Amaral, pastor, que andou gerando um desconforto nas redes sociais falando da sexualidade do padre Fábio de Mello. Vamos falar disso depois da nossa vinheta. Esse pretende ser um vídeo assim bem curto, tá, gente? Porque eu acho que toda a questão é muito polêmica. Quanto menos a gente fala, menos a gente complica a situação. O problema é que nós temos um padre midiático bastante conhecido, que é o padre Fábio Mello, que está na Globo, no programa do Luciano Huck o tempo todo, e que é um padre bonitão, já foi bem mais bonitão, né? Parece que o tempo está sendo um pouco ingrato com ele, deu uma caidinha, mas a gente conhece, sabe, de muita gente, tanto homens como mulheres, que tem fantasias com o padre Fábio Mello. E ele é uma pessoa carismática, simpática, comunicativa e faz lá, vive na instituição dele, que é a Igreja Católica, que tem seus dogmas, como a gente sabe, a Igreja Católica ela tenta ao mesmo tempo não ser homofóbica, mas ela é homofóbica. O Papa, ao mesmo tempo que faz um esforço para dizer que agora a igreja é diferente, vira e volta, pisa em ovos e pisa no calo da comunidade LGBT, falando coisas que não é muito legal. E o Fábio de Mello, ele vai transitando na mídia, cantando e aparecendo nos programas de TV, e de repente ele aparece numa publicação dizendo que está deprimido. Antes de mais nada, a gente tem que entender que depressão é uma doença, é uma doença que requer cuidado, não é frescura, qualquer um pode estar deprimido, é uma disfunção bioquímica, você pode fazer uma série de intervenções, desde intervenções de rotina, ocupacional, você pode fazer meditação, tomar medicamento prescrito por médico, né? E você consegue superar. Então, primeiro, antes de mais nada, tem que deixar isso muito claro, que a gente não está dizendo que se o padre Fábio de Mello está dizendo que está deprimido, nós respeitamos essa depressão do padre Fábio de Mello. O problema é que o pastor Flávio Amaral, para quem não sabe, esse pastor, ele se diz como sendo uma ex-travesti. Ele é uma pessoa com posições bastante transfóbicas, homofóbicas, ele é da igreja do Ministério Liberto por Deus, alguma coisa assim, né? Esse pastor Flávio Amaral. Ele foi nas redes sociais e andou falando que o problema do padre Fábio de Mello é que ele deveria sair do armário, né? Que o problema dele, em resumo, seria falta de sexo. Aí nós temos alguns pontos a serem analisados, né? Primeiro, eu já falei que se alguém está dizendo que está deprimido, nós devemos respeitar, ajudar essa pessoa, independente de qualquer coisa. Poderia ser tanto o padre Fábio, como poderia ser o pastor Flávio, a gente deveria respeitar, porque trata-se de uma doença, né? Agora, o outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que o sair do armário, se for o caso do padre Fábio de Mello, é uma decisão pessoal intransferível, é ele que tem que definir se ele sai ou não sai do armário. Como nós sabemos, ele está ligado, ele está dentro de uma instituição claramente homofóbica, que é a Igreja Católica. E com certeza, pela fala, ou pelo menos presume-se, né? Vou até retirar o meu com certeza, muito provavelmente essa igreja evangélica, como tantas outras, ela é uma igreja homofóbica, né? A gente está acreditando, pelo menos diante das palavras do seu representante, né? Então, ele não tem como uma escolha dessa, eu vou sair do armário e vou falar da minha sexualidade, é algo muito pessoal, é algo muito complicado, né? A gente não tem como julgar o padre, a sexualidade do padre Fábio de Mello. Eu tenho a minha impressão pessoal, eu olho para ele e eu tenho comigo, né, como dizem o povo, né, o tal do gaydar, né, o meu gaydar diz que muito provavelmente o padre Fábio de Mello, ele tem lá as suas inclinaçõezinhas para caminhar no vale, né, com a gente aqui no vale, mas quem somos nós para afirmar com certeza, né? E se for, a gente sabe que não é novidade, tá cheio de padre gay, padre homossexual, enrustido, por aí, e que muitos deles conseguem realizar, mesmo não assumindo a luta pela comunidade LGBTQI, esses padres
que são muitas vezes enrustidos, realizam grandes obras sociais, conseguem ser referência espiritual para a sua comunidade, não vem ao caso. De qualquer maneira, nós deixamos aqui o nosso pesar muito grande na posição do pastor Flávio, e de estar falando um negócio desse, de não respeitar a dor do padre Fábio de Mello, e a gente acha isso muito triste, de mais uma vez trazer a questão da homossexualidade de uma forma tão torpe, de uma forma tão besta, idiota, cretina, como esse pastor fez. Parece que ele veio em público e já pediu desculpa, menos mal, né? Isso já é alguma coisa que já pesa a favor desse pastor. Bom, o que nós temos a desejar é que o pastor Flávio Amaral tenha aprendido algo com o incidente. Esperamos que o padre Fábio de Mello se recupere, sare, e que, se ele for homossexual, quem sabe um dia ele assuma uma posição, e isso é uma posição que eu acho que dificilmente ele vai assumir, porque isso representaria ele ter que sair da igreja. Porque a igreja diz, né, que a pessoa, o padre até pode ser homossexual, mas ele não pode viver a sua sexualidade, né? Mas eu não acredito nisso, não. Eu acredito que se um padre se assume homossexual, eu acho que é quase favas contadas que ele será expulso da igreja. Mas tá aí. Então eu desejo melhoras, padre, desejo sabedoria ao pastor, e vamos nessas. Gostou desse vídeo? Deixa um like, inscreva-se no nosso canal. Grande beijo, fui e até mais.